A palavra autodidasker pode ser com facilidade decomposta em, entre aspas, autor, entre colchetes, autor, entre aspas, autodidact, entre colchetes, autodidata e, entre aspas, lasker, com a qual também associei o nome de La Salle. A primeira dessas palavras levou à causa precipitante do sonho, travessão. Desta vez, uma causa significativa. Eu dera à minha mulher diversos volumes de autoria de um célebre escritor entre colchetes austríaco, que era amigo de meu irmão, e que, como fui informado, era natural de meu próprio torrão natal. J. J. David. Uma noite, ela me falara da profunda impressão que lhe havia causado a trágica história de um dos livros de David, a respeito da maneira como um homem talentoso se arruinou, e nossa conversa se voltara para um exame dos dons de que víamos indícios em nossos próprios filhos. Sob o impacto do que estivera lendo, minha mulher externou uma preocupação com as crianças. E eu a consolei com o comentário de que aqueles eram precisamente os perigos que podiam ser afastados por meio de uma boa educação. Meu fluxo de ideias prosseguiu no decorrer da noite. Tomei a preocupação de minha mulher e entremeei nela toda sorte de outras coisas. Um comentário feito pelo autor a meu irmão sobre o tema do casamento indicou a meus pensamentos um caminho pelo qual eles poderiam vir a ser representados no sonho. Esse caminho levou a Breslau, para onde uma dama com quem mantínhamos grandes laços de amizade se dirigira a fim de casar-se e ali fixar residência. A preocupação que eu sentia com o perigo de me arruinar por causa de uma outra mulher, travessão, pois esse era o cerne de meus pensamentos oníricos, travessão, encontrou um exemplo em Breslau, nos casos de Lasker e La Salle, o qual possibilitou dar uma imagem simultânea das duas maneiras, porque essa influência fatal pôde ser exercida. Certes da femme, a frase em que esses pensamentos podiam ser resumidos, levou-me tomada em outro sentido a meu irmão, ainda solteiro, cujo nome é Alexander. Percebi então que Alex, a forma abreviada do nome pelo qual o chamamos, tem quase o mesmo som de um anagrama de Lasker, e que esse fator devia ter tido sua participação na condução de meus pensamentos pelo caminho via Breslau. No entanto, o jogo que eu aqui fazia com nomes e sílabas tinha ainda outro sentido. Expressava o desejo de que meu irmão pudesse ter uma vida doméstica feliz. E o fez dessa forma. No romance de Zola sobre a vida de um artista, Le Oeuvre, cujo tema deve ter estado próximo de meus pensamentos oníricos, o autor, como se sabe, introduziu a si mesmo e a sua própria felicidade doméstica como um episódio. Ele aparece sob o nome de Sandoz. É provável que se obtenha essa transformação da seguinte maneira: se escrevemos Zola de trás para frente, o tipo de coisa que as crianças tanto gostam de fazer, chegaremos a Alós. Sem dúvida, isso parecia muito pouco disfarçado.
Assim, ele substituiu, entre aspas, ao, que é a primeira sílaba de Alexander, por Sandy, que é a terceira sílaba do mesmo nome. E assim nasceu Sandoz. Seu próprio autodidasker surgiu da mesmíssima forma. Devo agora explicar como foi que minha fantasia de dizer ao professor N que o paciente que ambos havíamos examinado sofria apenas de uma neurose se insinuou no sonho. Pouco antes do fim de meu ano de trabalho, iniciei o tratamento de um novo paciente que frustrou por completo meus poderes de diagnóstico. A presença de uma grave doença orgânica, travessão, talvez alguma degeneração da medula espinhal, travessão. Sugeriu-se acentuadamente, mas não pôde ser estabelecida. Teria sido tentador diagnosticar uma neurose, abre parênteses, o que teria solucionado todas as dificuldades, fecha parênteses, não fosse o paciente haver repudiado com tanta energia a história sexual sem a qual eu me recuso a reconhecer a presença de uma neurose. Em minha perplexidade, procurei a ajuda do médico a quem, como muitas outras pessoas, respeito mais do que qualquer outro homem, e perante cuja autoridade estou inteiramente pronto a me inclinar. Ele escutou minhas dúvidas, disse-me que eram justificadas, então emitiu sua opinião. Abre aspas, mantenha o homem em observação, deve ser uma neurose, fecha aspas. Como soubesse que ele não partilhava de meus conceitos sobre a etiologia das neuroses, não apresentei minha contra-argumentação, mas não escondi meu ceticismo. Alguns dias depois, informei ao paciente que nada podia fazer por ele e recomendei que ele procurasse outra orientação. Diante disso, para meu intenso espanto, ele começou a se desculpar por ter mentido para mim. Esteve muito envergonhado de si mesmo, disse e então revelou precisamente a etiologia sexual que eu vinha esperando e sem a qual ficara impossibilitado de aceitar sua doença como uma neurose. Fiquei aliviado, mas, ao mesmo tempo, humilhado. Tive de admitir que meu orientador, não se deixando enganar pela consideração da anamnese, enxergara com mais clareza do que eu, e me propus dizer-lhe exatamente isso quando o encontrasse da próxima vez, travessão. Ele estava certo e eu errado. Foi precisamente isso o que fiz no sonho. Mas que espécie de realização de desejo teria havido em confessar que eu estava errado? Estar errado, porém, era justamente o que eu desejava. Eu queria estar errado em meus temores, ou, para ser mais exato, queria que minha mulher, cujos temores eu adotara nos pensamentos do sonho, estivesse enganada. O tema em torno do qual girava a questão de certo ou errado no sonho não estava muito longe daquilo em que os pensamentos do sonho estavam realmente interessados. Havia a mesma alternativa entre prejuízo orgânico e funcional causado por uma mulher ou, mais apropriadamente, pela sexualidade, paralisia tabética ou neurose. O tipo de morte de La Salle podia ser displicentemente classificado nesta última categoria. Nesse sonho de trama cerrada e depois de cuidadosamente interpretado, muito transparente, o professor
N desempenhou um papel não só por causa dessa analogia e do meu desejo de estar errado, e em virtude das suas ligações incidentais com Breslau e com a família de nossa amiga, que ali se fixara após o casamento, como também por causa do seguinte episódio que ocorreu no fim de nossa consulta. Depois de dar sua opinião e assim encerrar nossa discussão médica, ele passou a assuntos mais pessoais. Abre aspas. Quantos filhos você tem agora? Fecha aspas. 6. Ele fez um gesto de admiração e interesse. Abre aspas. Meninas ou meninos? Fecha aspas. 3 e 3. São meu orgulho e meu tesouro. Abre aspas. Bem, então trate de se prevenir. As meninas são bastante seguras, mas educar meninos leva a dificuldades mais tarde. Fecha aspas. Protestei que os meus se haviam comportado muito bem até ali. É evidente que esse segundo diagnóstico sobre o futuro de meus meninos não me agradou muito mais do que o primeiro, consoante o qual meu paciente estava sofrendo de uma neurose. Assim, essas duas impressões estavam ligadas por sua contiguidade, pelo fato de terem sido experimentadas numa mesma ocasião. E ao inserir a história da neurose em meu sonho, eu a estava colocando em lugar da conversa sobre criação de meus filhos, que tinha mais ligação com os pensamentos do sonho, já que se referia tão de perto às preocupações posteriores externadas por minha mulher. Assim, até meu medo de que N pudesse ter razão no que disse sobre a dificuldade de educar meninos, encontrou um lugar no sonho, pois jazia oculto por trás da representação de meu desejo de que eu mesmo estivesse errado em abrigar tais temores. A mesma fantasia serviu sem alterações para representar ambas as alternativas opostas. Título 5. Hoje cedo, entre o sonhar e o despertar, experimentei um belo exemplo de condensação verbal. No curso de uma massa de fragmentos oníricos, de qual mal podia lembrar-me, fui detido, por assim dizer, por uma palavra que vi diante de mim, como se estivesse meio manuscrita e meio impressa. A palavra era Erzflisch, Erzfilisch, e fazia parte de uma frase que se insinuou em minha memória consciente, independente de qualquer contexto e em completo isolamento. Isso tem uma influência Erzflisch nas emoções sexuais. Soube imediatamente que a palavra deveria, na verdade, ter sido Erzieherich, entre colchetes, educacional, e fiquei em dúvida por algum tempo se o segundo E de Erzflisch não teria sido um I. Com respeito a isso, ocorreu-me a palavra sífilis, e começando a analisar o sonho enquanto estava ainda meio adormecido, quebrei a cabeça num esforço para descobrir como aquela palavra podia ter entrado em meu sonho, já que eu nada tinha a ver com essa doença, quer pessoalmente, quer profissionalmente. Pensei então em Erzhelerich, entre colchetes, outra palavra sem sentido. E isso explicou o E da segunda sílaba de Erzflisch.
fazendo-me lembrar que, na noite anterior, eu fora solicitado por nossa governanta, entre colchetes, Erzie Hering, a lhe dizer alguma coisa a respeito do problema da prostituição e lhe dar o livro de Hesse, Hesse, sobre a prostituição para influenciar sua vida emocional. Travessão, que não se desenvolvera com inteira normalidade. Depois disso, eu tinha conversado, entre colchetes, Erzahout, muito com ela sobre o problema. Vi então de uma vez só que a palavra sífilis não devia ser tomada literalmente, mas representava veneno, travessão. Naturalmente, em relação à vida sexual. Quando traduzida, portanto, a frase do sonho tinha bastante lógica. Minha conversa, entre colchetes, Erzehalung, pretendia ser uma influência educacional, entre colchetes, Erzieherich, sobre a vida emocional de nossa governanta, entre colchetes, Erziehering, mas temo que talvez tenha tido ao mesmo tempo um efeito venenoso, entre aspas, Erzefilich, compunha-se de, entre aspas, Erza e, entre aspas, Erzie. As malformações verbais dos sonhos se assemelhavam muito às que são conhecidas na paranoia, mas que também estão presentes na histeria e nas obsessões. Os truques linguísticos feitos pelas crianças que às vezes tratam realmente as palavras como se fossem objetos e, além disso, inventam novas línguas e formas sintáticas artificiais, constituem a fonte comum dessas coisas tanto nos sonhos como nas psiconeuroses. A análise das formas verbais absurdas que ocorrem nos sonhos é particularmente adequada para exibir as realizações do trabalho do sonho em termos de condensação. O leitor não deve inferir da escassez dos exemplos que forneci que esse tipo de material é raro ou apenas excepcionalmente observado. Pelo contrário, é muito comum, mas em decorrência do fato de que a interpretação dos sonhos depende do tratamento psicanalítico, apenas um número muito reduzido de exemplos é observado e registrado, e as análises desses exemplos, em geral, só são inteligíveis para os peritos na patologia das neuroses. Assim, um sonho dessa natureza foi relatado pelo Dr. von Karpinska, Karpinska, 1914, contendo a forma verbal absurda Signum Elvi. Vale também a pena mencionar os casos em que aparece num sonho uma palavra que não é em si mesma sem sentido, mas que perdeu seu significado próprio e combina diversos outros significados com os quais está relacionada da mesmíssima forma que estaria uma palavra sem sentido. Foi isso o que ocorreu, por exemplo, no sonho do menino de 10 anos sobre uma categoria que foi registrado por Tausk, 1913. Entre aspas, categoria. Nesse caso, significava, entre aspas, órgãos genitais femininos e, entre aspas, categorizar significava o mesmo que urinar. Quando nos sonhos ocorrem frases faladas expressamente distinguidas como tais dos pensamentos, a norma invariável é que as palavras faladas no sonho derivam de palavras faladas, lembradas no material onírico.
O texto do enunciado é então mantido inalterado ou externado com algum ligeiro deslocamento. Um enunciado num sonho é frequentemente composto por vários enunciados relembrados, permanecendo o texto idêntico, mas sendo-lhe atribuído, se possível, vários significados ou um sentido diferente do original. Título: O trabalho de deslocamento. Ao fazer nossa coletânea de exemplos de condensação nos sonhos, a existência de outra relação, provavelmente de importância não inferior, já se tornara evidente. Via-se que os elementos que se destacam como os principais componentes do conteúdo manifesto do sonho estão longe de desempenhar o mesmo papel nos pensamentos do sonho. E como corolário, pode-se afirmar o inverso dessa asserção, o que é claramente a essência dos pensamentos do sonho não precisa, de modo algum, ser representado no sonho. O sonho tem, por assim dizer, uma centração diferente dos pensamentos oníricos, travessão. Seu conteúdo tem elementos diferentes como ponto central. Assim, no sonho da monografia de botânica, por exemplo, o ponto central do conteúdo do sonho era evidente, o elemento botânica, ao passo que os pensamentos do sonho concerniam as complicações e conflitos que surgem entre colegas por suas obrigações profissionais e ainda a acusação de que eu tinha o hábito de fazer sacrifícios demais em prol de meus passatempos. O elemento botânica não ocupava absolutamente nenhum lugar nesse núcleo dos pensamentos do sonho, a menos que a eles se ligasse vagamente por uma antítese, travessão. Pelo fato de que a botânica jamais figurara entre meus estudos favoritos. No sonho de minha paciente sobre Safo, a posição central era ocupada por subir e descer e por estar em cima e embaixo. Os pensamentos do sonho, porém, versavam sobre os perigos das relações sexuais com pessoas de classe social inferior, de modo que apenas um único elemento dos pensamentos do sonho parece ter penetrado no conteúdo do sonho, embora esse elemento fosse desproporcionalmente ampliado. De forma semelhante no sonho dos besouros de maio, cujo tópico foram as relações entre sexualidade e crueldade, é certo que o fator crueldade surgiu no conteúdo onírico, mas o fez com respeito a outra coisa e sem qualquer menção à sexualidade, ou seja, fora de seu contexto e, por conseguinte, transformado em algo bastante estranho. Mais uma vez em meu sonho sobre meu tio, a barba loura, que formava seu ponto central, não parece ter tido qualquer ligação em seu significado com meus desejos ambiciosos e, como vimos, constituíram o núcleo dos pensamentos do sonho. Tais sonhos dão uma impressão justificável de deslocamento. Em completo contraste com esses exemplos, podemos ver que, no sonho da injeção de Irma, os diferentes elementos puderam reter no curso do processo de construção do sonho o lugar aproximado que ocupavam nos pensamentos do sonho.
essa relação adicional entre os pensamentos do sonho e o conteúdo do sonho, inteiramente variável como é em seu sentido ou direção, destina-se, a princípio, a causar espanto. Ao considerarmos um processo psíquico na vida normal e verificarmos que uma de suas várias representações integrantes foi destacada das demais e adquiriu um grau especial de nitidez na consciência, costumávamos encarar esse efeito como prova de que uma dose especialmente elevada de valor psíquico, travessão, um grau particular de interesse, travessão, está ligada a essa representação predominante. Mas agora descobrimos que, no caso dos diferentes elementos dos pensamentos do sonho, esse tipo de valor não persiste ou é desconsiderado no processo da formação do sonho. Nunca há qualquer dúvida quanto a quais dos elementos dos pensamentos do sonho têm o mais alto valor psíquico. Tomamos ciência disso por julgamento direto. No curso de formação de um sonho, esses elementos essenciais, carregados como estão de um intenso interesse, podem ser tratados como se tivessem um valor reduzido e seu lugar pode ser tomado no sonho por outros elementos sobre cujo pequeno valor nos pensamentos do sonho não há nenhuma dúvida. À primeira vista, é como se nenhuma atenção fosse dispensada à intensidade psíquica das várias representações ao se proceder à escolha entre elas para o sonho, e como se a única coisa considerada fosse o maior ou menor grau e multiplicidade de sua determinação. O que aparece nos sonhos, poderíamos supor, não é o que é importante nos pensamentos do sonho, mas o que neles ocorre repetidas vezes. Mas essa hipótese não nos ajuda muito em nossa compreensão da formação dos sonhos, visto que, a julgar pela natureza das coisas, parece evidente que os dois fatores da determinação múltipla e do valor psíquico intrínseco devem necessariamente atuar no mesmo sentido. As representações mais importantes entre os pensamentos do sonho serão quase certamente as que com mais frequência ocorrem neles, uma vez que os diferentes pensamentos oníricos, por assim dizer, delas se irradiarão. Não obstante, o sonho pode rejeitar os elementos assim altamente enfatizados em si próprios e reforçados a partir de muitas direções, e selecionar para seu conteúdo outros elementos que possuam apenas o segundo desses atributos.